A gente vai fazer agora o exemplo 5, que tinha ficado pendente da aula ao vivo. A gente vai fazer um programa que calcula a média entre três números inseridos pelo usuário. Então ele é parecido com algumas coisas que a gente já viu. O começo é o mesmo de sempre, stdio.h, int main. Não está ficando colorido porque eu não salvei ele como do tipo .c. Vou salvar como média. Eu vou calcular a média de três números inseridos pelo usuário. Então, eu vou ter que pedir para o usuário um número A, um número B e um número C. São três números. Printf, digite os três números. Um scanf para ler três números, porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. E coloca na variável A, e coloca na variável B, e coloca na variável C. Por enquanto, se a gente estiver trabalhando só com números inteiros, eu declararia uma variável do tipo média, dessa forma, e eu calcularia a média. Aqui tem algumas formas erradas de fazer isso, e eu vou escrever algumas erradas de propósito. A primeira forma errada que a gente costuma fazer é desse estilo. A mais B mais C dividido por 3. E está errado isso aqui porque essa expressão quer dizer o número A mais o número B mais 1/3 do número C. O 3 só está dividindo o último deles. Se eu escrever dessa forma, se eu escrever dessa nova forma, agora sim eu vou somar A mais B mais C, e aí sim eu vou dividir por 3. Calculei a média, e aí eu posso colocar a frase, a média entre eles é porcentagem D, e aí colocar a média sem o E comercial dessa vez. Return 0. E se eu rodar o meu programa para, por exemplo, a média entre 1, 1 e 1, a média entre eles é 1, então tudo isso correto. Se eu colocar a média entre 1, 2 e 3, a média entre eles é 4 mais 2, 6, dividido por 3 é 2, média é 2, correto. Se eu colocar a média entre 1, 2 e 2, o resultado correto seria 3 mais 2, 5, sobre 3, 5/3, já que a gente é preguiçoso, 1,667. Seria mais do que 1. Mas a gente não está conseguindo ver o mais do que 1, porque a gente está lidando com variáveis inteiras. Então, se eu faço toda a conta com números inteiros, esse resultado aqui também vai ser um número inteiro, e não é exatamente essa divisão que a gente gostaria. A divisão que a gente gostaria seria com um número de ponto flutuante, um número que tem uma vírgula. Então, aqui no lugar da média, eu deveria escrever float média. E se eu rodar o programa desse jeito, a média entre 1, 2 e 2, a média entre eles é 0. Então eu tentei consertar e ficou pior ainda. E por que ficou pior? Porque eu mudei em um lugar, mas eu não mudei em outro. Se eu mudo o tipo da variável, eu mudo o formato com que eu vou chamar ela também. Então aqui, ao invés de porcentagem D, deveria ser porcentagem F. Rodando então o programa desse jeito, a média entre 1, 2 e 2, a gente esperaria que está correto. Mas ainda não está dando certo, ainda está faltando alguma coisa. E qual é o problema? É que, apesar da gente ter declarado a variável float como a variável média como float, a conta que a gente está fazendo aqui é um número inteiro dividido por outro número inteiro. Então a gente está caindo de novo no mesmo problema da divisão de inteiros, e eu poderia consertar isso. Esse é o jeito feio de fazer, dividindo por 3.0. 3.0 já não é mais um número inteiro. Então, consertando desse jeito, o resultado vai dar certo, mas é um pouco feio. E é um pouco feio porque esse 3 não deveria ser um número mesmo, né? O mais correto é que ele fosse uma variável. N é o número de números que eu quero dividir. É quantidade de números que eu quero tirar a média. E ele é um número inteiro, porque ou eu vou ter um número, dois números, três números. Então aquele jeito que eu fiz resolve, mas não é o mais elegante. E se eu voltar para esse aqui, eu volto a ter um problema.
Bom, aqui eu estou com um problema adicional. O problema adicional é que eu não falei quanto que o meu número n valia. Eu nunca coloquei um valor para n, então ele nem conseguiu rodar porque eu não falei quanto que o n valia. Além da gente poder fazer a atribuição dos números das variáveis por meio do scanf, a gente também pode declarar valores aqui dentro. Então eu também posso fazer n igual a 3, colocar o valor 3 na variável n, mas isso continua dando problemas. Problema diferente, agora ele conseguiu rodar até o final, mas o resultado está incorreto. E aí, como é que seria o jeito então mais elegante da gente fazer isso? É a gente colocar um float aqui. É a gente forçar uma conversão de variável. Esse resultado seria inteiro, mas eu vou querer converter esse resultado que seria inteiro para um tipo float. Então esse seria o jeito mais elegante. Eu não divido por 3, porque seria um número mágico, seria um número que aparece no meio de uma fórmula sem muita explicação. É um pouco mais bonito a gente dividir por n. Lógico que seria melhor também a gente automatizar isso aqui para conseguir ler um número n qualquer de números e não só de 3 números, mas a gente vai chegar lá ao longo do semestre. E o float para converter um resultado que seria inteiro, converter para fracionário. E uma vez que a minha variável é do tipo fracionária, eu faço o printf dela com um porcentagem f. Então agora que está tudo funcionando, se eu trocasse, só cometesse esse errinho aqui também, que é um erro muito comum, do printf de uma variável do tipo float, mas usando porcentagem d, se eu rodasse desse jeito, o meu resultado ia ser um valor absurdo. Então tomar cuidado com essa consistência entre os tipos das variáveis e o porcentagem d ou porcentagem f em cada caso.